Bom, boa noite, Boa noite, Alexandre. professor. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade de dar uma palhinha para a gente sobre o que você tem estudando aí, né? Então, Eu que agradeço, professor. nossa noite vamos entrevistar aqui o doutorando, né? Doutorando Alexandre Zavac Azeto. É assim que se pronuncia, É Alexandre? isso mesmo, corretíssimo, perfeito. Então, o Alexandre é graduado em administração em 2008, com especialização em ambiente organizacional, saúde e ergonomia em 2013 e mestrado em administração em 2018. Atualmente é doutorando em administração pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, sobre orientação do professor Ney Antônio Nunes, né, coordenador do programa de pós-graduação de administração da Unisul, e, e participou do grupo de pesquisa de inovação social do programa de pós-graduação de administração da Unisul desde 2016, e trabalha principalmente com os seguintes temas de pesquisa: inovação social, organizações de sociedade civil, ética e direitos dos animais. O Alessandro hoje vai nos dar uma palhinha para falar sobre dois importantes autores contemporâneos, né? John Rawls e Peter Singer. Então, eu vou começar perguntando para o Alexandre qual é a importância das discussões éticas no panorama contemporâneo. Vamos lá. Hoje é só o cachorro grande, né, professor? Vamos lá, então. Para começar, assim, a gente tem que entender uma das questões chave da nossa sociedade atual é o nível de participação cidadã, né, nas demandas que envolvem os interesses que são comuns. Alguns autores já vêm alertando há algum tempo, né, para o fato de que esses atuais problemas da esfera política têm causado pouco interesse nas pessoas. Isso tem acarretado, muitas vezes, numa sobreposição dos interesses da esfera privada sobre os interesses públicos. Esse desinteresse pela coisa pública, coletiva, muitas vezes pode ter relação com diversos fenômenos comuns dos dias de hoje. A exemplo da necessidade que boa parte das famílias, né, e da população tem de simplesmente buscar garantir a própria sobrevivência, né? Então, esses fatores fazem com que a ação política, o exercício da cidadania e também o interesse pelo bem comum sejam colocados em segundo plano pelas pessoas, em favorecimento de questões meramente privadas dos indivíduos, né? Bauman discute esse fenômeno, né, nesse livro, Cegueira Moral, a perda da sensibilidade na modernidade líquida. Muito, muito resumidamente, o Bauman faz também um alerta, né, no sentido de que esse ritmo maluco que a gente vive no dia a dia de hoje, né, em que a gente dificilmente consegue prestar atenção nas coisas realmente importantes, isso produz a perda da sensibilidade com relação ao outro. Isso tudo tem uma correlação direta com a ética prática. Se nós formos insensíveis ao outro e aos dilemas alheios, né, se a gente não incluir o outro na nossa comunidade moral, nossa, entre aspas, por qualquer motivo que seja, a gente se enfraquece como sociedade e esse caminho pode ser perigoso em muitos sentidos, né? Com isso em mente, então, vale a pena a gente buscar entender, mesmo que rapidamente aqui nessa conversa, as ideias trazidas por esses caras, né, John Rawls, Peter Singer, e, né, esses dois autores aí que estão no foco do nosso papo de hoje. Mas, antes de tudo, só para finalizar, é preciso deixar uma coisa bem clara quanto à distinção. Há uma distinção epistemológica, né, contida na ideia desses dois autores, né? Enquanto o Rawls, ele trata ali de uma justiça distributiva, né, ele é um contratualista, então tem essa coisa do contrato social. Ele remonta muito a pensadores como Immanuel Kant, por exemplo, né, aquela ética do dever, o princípio, né, o que move as ações do homem deve ser o dever. E aí ele, né, o Kant traz aí o imperativo categórico, aquela ideia da vontade boa e tudo mais. Isso é um papo para outro dia. E vem o Singer com uma ideia
né, com ideias que são de bases utilitaristas, né, onde o que importa, na verdade, é a finalidade, é o resultado da ação. E aí já são ideias trazidas por autores como Jeremy Bentham, John Stuart Mill, entre outros utilitaristas clássicos aí. Né? E acho que para começar é isso, né? Então, vamos começar então pelo Rawls, né? Você deu um panorama aí, umas ideias da diferença de fundamento filosófico de cada um deles, né? Um ligado mais uma ética contratualista e o outro uma ética consequencialista, né? Um com raízes em autores ali do iluminismo, como Kant e Rousseau, no caso de John Rawls, e o outro dos utilitaristas, que são mais ou menos contemporâneos a Kant, na nascente, né, com o Jeremy Bentham, depois o Stuart Mill, e mais contemporaneamente o Peter Singer, né? Então, vamos começar com Rawls, que indica quais são as noções fundamentais da teoria de John Rawls. Pois bem, primeiro só falar um pouquinho, né, o Rawls, ele foi falar um pouquinho de quem ele foi, né, ele foi um filósofo nascido em 1921, nasceu nos Estados Unidos, e ele faleceu em 2002, né, ele ficou muito conhecido principalmente pelas obras Uma Teoria da Justiça e o Liberalismo Político, né. Então, a teoria da justiça dele, do Rawls, é baseada no pressuposto de que todas as pessoas são capazes de participar plenamente da vida social e política em termos justos. Né? Então, ele busca demonstrar a possibilidade de né, a possibilidade de se construir uma sociedade que é fundamentalmente fundada nas ideias de liberdade e de igualdade. Ou seja, uma sociedade formada por cidadãos que têm concepções plurais, distintas, mas que podem viver juntos, né, em um sistema, a exemplo da democracia. Bom, essa teoria tem um objetivo político liberal, né, e por isso não pode deixar de considerar a capacidade de escolha individual das pessoas e o direito que essas pessoas têm de fazer exercício da própria autonomia e também de não servir de meio para que outros atinjam seus objetivos, né. Em outras palavras, a pessoa é o sujeito primário na justiça política, na teoria da justiça do John Rawls. Mas vamos lá. A ideia central da teoria consiste na noção de que pessoas livres e iguais concordariam em viver sobre a orientação de princípios decididos em conjunto. E aí entra o contrato social, que a gente já citou, né? Rawls é um contratualista. Esses princípios seriam capazes de garantir direitos e liberdades fundamentais a todos os cidadãos. Mas para compreender como se dá esse processo, é necessário rapidamente que a gente compreenda como se dá a concepção política de pessoa, né, para o Rawls. De acordo, né, com Rawls, a pessoa é concebida como um cidadão livre e igual, portadora dos direitos e deveres da cidadania e que se coloca em relação política com outros cidadãos. Né? Então, essa concepção reconhece um valor e uma dignidade intrínseca da pessoa, né, inerente. Além dessa concepção, vale a pena a gente falar um pouco sobre o que o Rawls chama de ideia fundamental do mínimo social. Pois bem, né, é razoável a gente acreditar que uma comunidade política ou uma sociedade possa assumir o compromisso de garantir para todas as pessoas o direito de desfrutar de um padrão de vida minimamente decente. Né? Isso acho que é difícil discordar. Mas como especificar o nível e o tipo de recurso que as pessoas, em especial aquelas menos favorecidas, precisam para levar uma vida minimamente decente na sociedade da qual fazem parte? Então, na visão do Rawls, não é possível determinar genericamente o conteúdo desse mínimo existencial. Né? As exigências vão variar de acordo com condições econômicas, culturais e sociais, né? De cada comunidade ou de cada povo da qual a gente está falando. Entretanto, parâmetros como saúde, educação, habitação já são hoje reconhecidos como absolutamente necessários para uma vida minimamente digna. Isso não significa garantir apenas a sobrevivência física, mas implica o desenvolvimento da personalidade como um todo mesmo, né? Política, econômica, cultural, etc. Porque para que a gente compreenda a teoria do Rawls, é preciso entender que viver não é apenas sobreviver, não é essa a intenção da teoria dele.
Dito isso, a gente pode falar, então, sobre a ideia de posição original, que é um dos conceitos principais aí, para compreender a teoria do Rawls, o pensamento dele. Rawls aponta que a maneira pela qual a gente pode entender a justiça é perguntando a nós mesmos com quais princípios concordaríamos em uma situação inicial de equidade. Então, para elencar os princípios que definem o conteúdo da justiça, o Rawls propõe que as pessoas, hipoteticamente, se imaginariam como cidadãos livres e iguais, sem nenhum tipo de identidade social mais particular. Ou seja, as pessoas nessa situação hipotética para escolher os princípios de justiça não saberiam se seriam ricas ou pobres, dessa ou daquela religião, etnia, etc. Isso seria o que o Rawls chama, e aí entra outro conceito importante, véu de ignorância. Que esse véu de ignorância proposto pelo Rawls privaria os cidadãos que devem elencar os princípios de justiça, de informações mais específicas sobre si mesmos ou sobre a sociedade da qual fariam parte. Essas restrições, na visão do John Rawls, garantiriam a imparcialidade e também a equidade na escolha dos princípios de justiça, de modo que as pessoas se colocariam no lugar do outro e isso asseguraria que ninguém levasse vantagem na escolha dos princípios de justiça. Para Rawls, o fato de desconhecer as informações sobre si mesmo conduz automaticamente as pessoas a buscarem um arranjo social que as favoreceria, independentemente da posição social que ocupem. Isso não é muito difícil imaginar. Se você fecha os seus olhos, você não sabe se você é rico, se você é pobre, se você é dessa ou daquela etnia, se você é dessa ou daquela religião, e você vai ter que escolher princípios de justiça, certamente você vai querer se garantir por todos os lados, um mínimo, olha, se eu nascer pobre num país muito subdesenvolvido, eu vou querer minimamente uma condição de vida decente que eu possa me desenvolver e ter as minhas escolhas políticas, sociais e culturais conforme eu desejar. É interessante isso, só fugindo um pouquinho ao nosso roteiro, mas o que você diz é interessante, porque eu me lembro de ter lido um certo momento das discussões, do histórico das discussões do Rawls, e num certo período, não sei se ainda falam desta forma sobre a teoria dele, houve uma crítica chegando a chamá-lo de comunista em função de alguns desses aspectos, seria bom, reforçar, você disse, mas seria bom reforçar que não se trata de uma proposta marxista mas de uma proposta liberal, porque o princípio da liberalidade está aí na questão do respeito ao indivíduo como sujeito autônomo, que é uma noção que vem da tradição iluminista, mas na realidade é uma noção que vem da tradição filosófica desde o período dos idos, das origens da filosofia no campo, seja da ética, seja da política, a noção de autonomia. Ainda se vê, ainda tem algum crítico de Rawls que faz esse tipo de referência à sua posição, ou seria casos raros de conservadores mais... Aproveitando o momento que a gente está aí com conservadores, se é que são conservadores, entre aspas, por aí, mais radicais e tal, que tudo é comunismo e tal, ou era um contexto americano de um certo período? Eu não saberia nomear algum crítico atual da teoria do Rawls, mas dada as advertências do meu orientador nesse sentido, eu acredito que ainda haja uma certa confusão, porque não foi uma vez só que ele me alertou que tem que tomar cuidado, porque John Rawls é um liberal, mas tem gente que acha que não é, esse tipo de ambiente, entendeu? Então, eu não saberia nomear algum crítico mais conhecido dele no momento que mantenha a crítica nesse sentido, Claro, tem vários críticos em outros aspectos, mas eu acredito que ainda haja, enfim. Eu só te fiz essa pergunta que é interessante, porque é bastante atual essa discussão, porque aí direitos sociais como
legislações que andam sendo revisadas no nosso país ou criticadas até por uma tendência política mais contemporânea, são resultantes de direitos adquiridos, inclusive em função de fundamentos teóricos dessa linha, né? Cotas para a universidade, uma discussão que ainda não está muito coisa, mas está na baila, que é renda mínima. Essas ideias podem ser fundamentadas por uma perspectiva liberal, não precisa ser marxista para defender essas posições, né? É isso que eu estou querendo dizer, porque às vezes porque o cara é comunista, não é bem assim, né? Dentro do liberalismo também tem uma perspectiva que defende essas posições, exatamente para essa noção aí do mínimo social, né? Sim, O mínimo de condições de sobrevivência, de viver, para não simplesmente sobreviver, né? Como você mesmo disse, mas de viver, né? Sim, sim. Bom, Inclusive, só para finalizar, acho que eu não poderia deixar de falar, eu e o professor Ney fizemos um trabalho no qual a gente usou uma tese, né, de um brasileiro, que ele aliou as ações afirmativas à teoria da justiça do John Rawls. E foi muito interessante, porque daí ele consegue fazer exatamente o que o senhor acabou de falar, né, de juntar essas ferramentas políticas de inclusão, e aliadas a um pensador liberal, né? Só que hoje em dia quase tudo é comunista, né? Então né, exatamente às vezes isso tem que a pouca gente... leitura, Como é, e aí associa, faz qualquer coisa que não seja meramente, volta àquela discussão, né? Que se não for interesse meramente privado, já é comunista. Então é difícil, né? Mas é difícil, é difícil. Eu lembro que, fugindo que a noção, por exemplo, de reforma agrária é uma proposta na origem liberal, não é marxista na origem. Na origem é liberal. Lá no século XVIII, de final XVII, XVIII, era importante para a classe em ascensão, né, os novos ricos, ou depois pelo marxista chamado de burgueses, adquirir mais posses e terras, como a maior parte das terras estavam nas mãos ou da igreja ou da nobreza, evidentemente que a defesa da tese da reforma agrária naquele contexto era importante. Foi defendida principalmente por liberais, na origem do liberalismo, né? Não por marxistas ou comunistas que sejam posteriormente, né? Bom, mas voltando ao Rawls, você apontou aí para uma questão que é a noção de equidade. Então, gostaria que você explorasse um pouco mais e como essa noção aparece na teoria do Rawls, né? Diferenciar aí, de repente, igualdade de equidade, né? Que seria que é importante, porque às vezes parecem sinônimos, mas aí nesse contexto não são propriamente sinônimos, né? não são. Já vou explicar. Isso a gente tem que pensar assim, quais os princípios de justiça são mais apropriados para determinar direitos e liberdades básicas, né, de modo que, ao mesmo tempo, regulem desigualdades sociais e econômicas. O Rawls intitulou a equidade como concepção norteadora e fundamental de justiça, né? Já que os princípios de justiça mais razoáveis seriam aqueles que fossem objeto do acordo mútuo, o contrato social, né, entre pessoas em condições equitativas, né, véu da ignorância, aquela coisa toda que a gente acabou de conversar. Então, para o Rawls, aí já entrando nos princípios de justiça, né, já que ele colocou a equidade como balança, né, seriam esses os princípios de justiça dos quais haveria um consenso na posição original, segundo Rawls, né? O primeiro seria o princípio da igual liberdade, já vou falar um pouquinho de cada um, igual liberdade, depois igualdade de oportunidade e princípio da diferença, né? O princípio da igual liberdade, ele exige que certos tipos de leis, principalmente aquelas que definem liberdades fundamentais,
se apliquem a todos e permitam a mais abrangente liberdade compatível com uma liberdade de semelhança para todos. Isso é, as leis devem limitar, bem entre aspas, minimamente o indivíduo, ao mesmo tempo, né, e ao mesmo tempo limitar minimamente a sociedade da qual esse indivíduo faz parte. Basicamente seria isso, esse primeiro princípio. A igualdade de oportunidade seria uma exigência de que houvesse uma igualdade de oportunidade efetiva, ou seja, pessoas que têm talentos iguais devem ter oportunidades iguais na vida, né? Então, não é porque dois jogadores de basquete, por exemplo, ou de futebol, já que a gente está no Brasil, né? Jogadores de futebol que têm o mesmo talento, eles deveriam ter a mesma oportunidade, né? Não porque hoje acontece muito, né, do pai, a família às vezes ter dinheiro e coloca o filhinho na escolinha de futebol, tá? Enquanto que o outro lá tem que trabalhar desde os 10 anos de idade para botar comida em casa. Então, isso não só no futebol, isso em tudo, né? Em tudo, estou dando um exemplo até chulo, mas isso acontece em tudo, e aí a gente entra de novo naquela coisa das cotas, né? Porque ainda tem gente que pensa que a gente tem oportunidades iguais, e não é bem assim, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, há muita disparidade. Então, continuando, o princípio da diferença, né? Que é o último deles. Especifica e estabelece desigualdades sociais e econômicas. É isso mesmo, né? O Rawls deixa bem claro que as desigualdades não deixariam de existir. Entretanto, essas desigualdades deveriam existir de modo que propiciassem o máximo de benefício aos menos favorecidos, né? Ou seja, a pessoa ela pode ter mais do que a outra, sei lá, recurso financeiro, no entanto, desde que esse recurso financeiro, por meio de impostos ou por meio do que seja, sirva também, né, parte disso sirva para que outras pessoas tenham oportunidade também, né? Então, aí entra a distribuição de renda, vários aspectos, né? Do mesmo modo, essas desigualdades, elas precisariam estar vinculadas a cargos e posições que fossem abertas a todos em condições de igualdade, né? Uma igualdade equitativa de oportunidade. Ou seja, se você tem um cargo que te coloca numa situação financeira acima entre aspas, né? Uma condição financeira maior do que os teus os outros cidadãos, né? Que os outros cidadãos, esse cargo necessariamente ele tem que estar disponível qualquer um tem oportunidade de disputar equitativamente um cargo desse. Então, essas seriam as regras, entre aspas, né? Por fim, para o Rawls, as pessoas não merecem, isso é importante dizer, elas não merecem as aptidões inatas, né? Assim como não merecem o lugar inicial na sociedade. Para ele, essa distribuição natural não é justa nem injusta, ela simplesmente acontece de uma forma aleatória. Justo e injusto é o modo como as instituições tratam esses fatos, né, essas desigualdades. Então, a gente pode dizer que esse modelo de justiça distributiva não premia o mérito moral, né? De modo algum, seria uma visão meritocrática de justiça. Okay. O que acontece é que, uma vez que esses princípios de justiça estabeleçam os termos de cooperação social, aquela situação inicial de equidade, a partir disso, aí sim, as pessoas passam a ser merecedoras dos benefícios, né, que obtiveram cumprindo essas regras, mas parte-se de uma posição inicial equitativa. Então, assim, para resumir a coisa toda, né, bastante, assim, John Rawls apresenta a ideia de justiça como equidade. Para ele, o conceito de justiça tem que ser refinado a partir da equidade, e aí diferencia-se da liberdade, né? Por quê? Né? O que é a equidade? O que ela diferencia? Né? A equidade é reconhecer as necessidades diferentes, de sujeitos diferentes, para que só então a gente se possa garantir direitos e oportunidades iguais a todos. Diferente da igualdade, né? Tem aquela figura muito famosa, né, dos 3 torcedores que querem ver o jogo e tem as caixinhas, Isso. Acho que não precisa explicar, acho que todo mundo conhece. Procurar até por equidade no Google pelas imagens, aparecem vários tipos, né? Isso.
Mas seria Então, interessante, Alexandre, você ilustrar, né? Nem então sempre a tem, gente passa o pressuposto de que todo mundo, mas é um argumento falacioso. sim, sim, Nem sempre as pessoas lembram dessa coisinha. Mas é bom descrever essa imagem aí, que eu acho que é bem perfeito. ilustrativa. São três, tem um muro e tem Isso. três pessoas de tamanhos diferentes, elas têm estaturas diferentes, e tem uma quantidade de caixas, então, então, obviamente, um que é mais alto, ele já consegue ver por cima do muro, sem as caixas, o outro, ele precisa de uma ou duas caixas, e o outro precisa de mais caixas, para os três poderem ver o jogo. Então, se você, aí tem a definição de igualdade, né, vamos supor que tenhamos 6 caixas, seriam 2 caixas para cada um. Então, mesmo assim, aquele mais baixinho não vai conseguir ver o jogo, né? E na equidade, como é que seria? A equidade seria você dar uma caixa a mais para aquele menorzinho, né, para o mais baixinho, e tirar uma caixa daquele mais alto porque ele não precisa, né? Essa seria a noção de equidade. Daí sim você está dando oportunidades iguais para os três cidadãos, né? Isso, você está nivelando na mesmo Isso, patamar de visual, neste caso, né? Pessoas que têm diferenças, no caso, a diferença é a estatura das pessoas. isso, isso. Ah, todas as três teriam o direito de assistir o jogo, né? A igualdade, a equidade aí, o mesmo direito para todos, só que pela questão, aí a gente pode dizer natural, né? Que não é uma escolha do sujeito ser baixinho ou alto, médio e tal, essa proporção não é algo adquirida, mas é algo próprio do organismo físico, e nesse sentido a gente pode dizer que é natural, né? Seria da natureza dele ter aquela estatura X, Y ou Z. Né? Então, isso os dá uma equidade. Então, essa é a questão interessante, né? Que é a ideia de tratar o, diferentes, né? De forma diferente para meio estabelecer uma certa Igualar. padrão, uma certa similaridade, né? Certa equidade entre os diferentes. Isso já tem na posição em Aristóteles, né? A justiça como de equidade vem da teoria de Aristóteles. Embora lá na teoria clássica a gente possa reclamar, né, que o Aristóteles não é tão igualitarista assim, que é equitativo assim, já que é uma sociedade que defende sistema escravocrata e etc. Mas são outros, entretanto, de uma outra época. Mas A cabeça, né? O Rawls em certo momento do texto dele, da teoria da justiça, então faz tempo que eu já li, a parte mais de apresentação, principalmente, né? Ele deixa claro que a herança dele, neste caso, é uma retomada do certas noções de Aristóteles, né? Que, claro, não está tomando ao pé da letra, não está reconstituindo as noções. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o Peter Singer. Então, se poderia apresentar, assim como você apresentou para Rawls inicialmente, as noções chaves da filosofia deste pensador da consequencialista? Perfeitamente. Então, vamos lá. Ele é um filósofo e professor australiano. Ele tem hoje 74 anos, ainda tá na ativa. Ele atua nessa área da ética prática com uma perspectiva utilitarista, né, como a gente falou inicialmente. Então, Bentham, Mill e os outros comparsas aí. Dentre as obras dele, eu quero destacar esse livro aqui que eu uso muito, Ética Prática, né, que discute, uso muito porque é um dos livros, esse Teoria da Justiça, para minha tese, são as bases, né? Então, eu já estou, acho que a Teoria da Justiça está ali. Essas são edições mais antigas, né? Esse aqui é o original, acho que o primeiro é de 79, se eu não estou enganado, esse aqui é a quarta edição, é de 2018. É sempre bom ter um pouco isso em mente, Alexandre. Essa edição tem alguma revisada? Tem, principalmente no assunto que a gente vai chegar mais para frente, que é na questão da ciência, né, que, né, de 79 para cá, houve, né,
tem muitos estudos científicos, novos métodos e tudo mais que vão dar o status de ser senciente a diversos seres que a gente não pensava que fossem, né? Peixes, por exemplo, né? Então, Eu digo porque essa edição que eu tenho aqui, ela já está desatualizada do Rawls, né? Eu já conversei uma vez com outro colega especialista e ele me recomendou comprar uma edição mais recente, que essa tradução que eu tenho aqui em português já teria mesmo em inglês saído uma edição que ele teria reformulado algumas questões. Tem alguns textos filosóficos, principalmente esses que trabalham teorias políticas e éticas, que são coisas, né, que tem sempre um debate acalorado, né, de alfinetadas e tal, em maior grau do que em outras áreas. Não significa que, por exemplo, uma área de epistemologia também não tenha isso, também tem isso, né? Os debates entre Popper e Kuhn e Lakatos, por exemplo, levaram a modificações nos seus textos no campo da epistemologia, né? Mas no campo da filosofia política e da ética isso é mais comum, porque é uma área mais caliente, digamos assim, né? Então, é sempre importante a gente deixar isso claro. Embora esse daqui já talvez não tenha mais, né? Porque está uma edição talvez lá para 1 ou 2 anos antes dele morrer, mas o Peter Singer, por exemplo, ainda está vivo. Então, na medida que ele ainda está vivo, certamente ele pode reformular algumas questões e é importante que a gente fique atento à edição do texto, né? Que talvez o inclusive, autor... a Teoria da Justiça, esse livro do Rawls aí tá bem difícil de encontrar, viu? Bem complicado mesmo. Tá? Acha só usado e preço não tão acessível assim. Mas vamos à luta, né? Estamos de olho. Que bom, né? Que bom, por exemplo, dá a entender que há pessoas interessadas Sim. em discutir essas questões, né? Nós não estamos aí num espaço de ignorância tão acentuado, assim, né? De negação tão acentuado. E bom saber, né? Às Mas vezes, vamos lá. claro, tem os problemas editoriais, né? As editoras não publicam, não Eu acho que é veem isso, na verdade. Eu acho que é interesse. isso. Faz um tempo já que eu estou procurando e não tenho tido Essa é sucesso. outra questão. Quando põe uma edição, às vezes põe só 3.000 exemplares no mercado, aí depois não querem investir em botar mais uma edição nova que vai levar mais gastos, né? Então, mas vamos em frente. Vamos lá. Não, só continuando. Esse Ética Prática aqui, acho que vale dizer que ele discute uma série de questões bastante complexas, né? Entre elas, só para citar rapidamente, o aborto, a eutanásia, e aí vai disso para o uso de animais, né? Como alimento, como vestuário, experimentação animal em laboratórios, né? E toda essa questão, né? Então é um livro bastante abrangente. Até no final, lá, quando a gente vai falar, quero ver se eu consigo passar algumas dicas de leitura para o pessoal aí. Tem que ter alguns cuidados no ler o Singer no básico aí. Eu não assisti alguns vídeos, porque senão a pessoa pode ficar meio com uma má impressão. Tem outro livro dele que é bastante importante, que até eu vi numa entrevista que ele considera o mais importante, que é a Libertação Animal, que é Sim, de para a ideia 75. da teoria da ética dos animais, certamente essa é a obra-chave dele, né? Isso. E ela estimulou e alguns dizem até que iniciou, né, o movimento pelos direitos animais e tudo mais. Então, né, como a gente pode deduzir, ele é um autor muito ligado a essa causa, né, a causa animal, porque ele inclui os animais na comunidade moral, né? Mesmo assim, né, ele é muito criticado pela ala abolicionista, né, dos defensores dos animais, né? Mas isso aí é papo para um outro momento também, que isso aí dá pano para manga. Então, apesar dessas diferenças epistemológicas entre ele e o Rawls, ele, de certa forma, resgata essa ideia de equidade do Rawls e aplica esse conceito no campo da bioética. Então, ele
apresenta aí o que ele denomina de princípio da igualdade na consideração de interesses, né? E aí ele coloca a igualdade como princípio ético fundamental. Até é importante dizer, ele usa o termo igualdade, mas dá para dizer que seria uma igualdade refinada a partir da ideia de equidade, né? Como a gente falou ainda há pouco, né? Não é igualdade naquele sentido de dar duas caixinhas para cada um, como a gente falou. Mas ele usa o termo igualdade, então a gente coloca assim. E a gente chega, então, né, a partir dessa breve, não tão breve introdução, aos principais conceitos, né, que ele trabalha. Inclusive, esse primeiro aqui, eu vi numa entrevista de que ele considera esse o principal conceito-chave dele, que é utilitarismo, né? Isso porque, para o pensamento do Singer, a coisa mais importante é pensar em termos de... pensar certo e errado em termos das consequências do que se faz, né? Aquela finalidade da ação, que a gente já também falou um pouquinho. Teleológica, né? Uma Isso. ética teleológica, se preocupa com a finalidade, não simplesmente com o princípio que está não o dever, começo, né? O dever que vem antes de tudo, né? Como o aspecto que você apresentou aí mais da fundamentação rawlsiana, né? E a finalidade eles justamente... também construam algum tipo de princípio, evidentemente, né? Mas é um princípio que leva em consideração o fim, não... Não é os fins justificam os meios também, né? Tem um certo limite. Essa característica da finalidade é a característica do utilitarismo, né? E meio que não importa se você é um utilitarista hedonista ou preferencial, né? Aí até acho que vale falar rapidamente. Aí você já está apresentando alguns conceitos que talvez nosso público não saiba distinguir um pouquinho. Não, eu vou falar bem rapidinho. Tirar do roteiro aí, faça a diferença aí entre essas duas funções. O utilitarismo preferencial é basicamente, bem resumidamente, é claro, né? Fazer aquilo que num saldo geral satisfaz ou favorece as preferências das pessoas, daqueles que são afetados, né? Já o utilitarismo hedonista, ele busca fazer aquilo que maximize o prazer ou a felicidade, né, e minimize o sofrimento ou a infelicidade, né? Vale lembrar que essas duas vertentes pressupõem que a comunidade ou a sociedade seja considerada nas ações, né? Porque ele não deve ser confundido como algum tipo de egoísmo ético, né? Em que o cálculo hedonista, né, leva em conta apenas os interesses do indivíduo, né? Isso, né? Sem considerar os interesses dos outros afetados, ou da comunidade, ou da sociedade, enfim. E ainda, a respeito do hedonismo, vale a pena a gente falar um pouquinho do Epicuro, né, professor? Filósofo grego. Sim, eu estava aqui lembrando de Epicuro, mas... até anotei aqui. Aquelas relações entre prazer e dor, que são questões importantes aí na perspectiva, alguma coisa que entra também nessa linha do que você estava falando, né? Não se trata de um hedonismo, como às vezes algumas pessoas usam o termo, né? Ele é hedonista, como fosse uma pessoa que se relacionasse só pelo prazer, e um prazer imediato e etc. Não é isso. Quem lê Epicuro não vai encontrar talvez até uma noção bem contrária a essa noção mais vulgarizada, digamos assim, do que seja o hedonismo, né? Ele fala de prazeres superiores. Noção que é carregada de uma interpretação cristã, né? Tem umas imagens cristãs sobre o hedonismo na Idade Média que são bastante... Né, o Hieronymus Bosch escreve ali, pinta alguns trípticos, algumas obras dele que falam sobre, né, o Jardim das Delícias. Jardim é o nome da escola de Epicuro, né, a escola dos jardins. Então, evidentemente, quando ele dá o título ao Jardim das Delícias, ele está fazendo uma crítica com uma vertente hedonista, né, que meio que foi apagada aí durante um período da história do Ocidente, né? Só para situar, até anotei aqui, né, só para o pessoal situar de quem que a gente está falando, ele viveu entre 341 e 270 antes de Cristo, né, então já não é uma coisa muito nova.
E aí tem um texto dele que é bem fácil de achar na internet, que é um texto muito bonito de ler, muito bacana mesmo, assim, recomendo fortemente, que é a Carta sobre a Felicidade. Sim, eu tenho. É, É uma coisinha e, pequenininha, que é típico livro de bolso mesmo, formatinho, né? Coisa é vai no bolso, ficar lendo. bem Inclusive, rapidinho a de ler, edição né? daí eu acho que é da Unesp, né? A edição que tem, que eu acho que é da Unesp. Eu não Ele já é sei, pequeno, ele já é pequeno. Eu tenho um aqui. Ah, tá aqui, ó. Bem, ele tá sempre de. é uma leitura bem rápida e é bastante Ele já é interessante. pequeno, hein, gente? Mas ele é uma edição bilíngue, então ele é menor ainda, porque a parte do texto está em grego de um lado e a tradução do outro. É uma carta, né? Isso, Uma carta, isso. como era comum das escolas, a maioria das escolas deste período helenístico, difundiam suas ideias por correspondência, né? São chamados a origem das tradições epistulares, né? A gente pensa mais em tradições epistulares para o pensamento cristão, né? As epístolas de Paulo e tal, mas essa é uma tradição anterior ao cristianismo. É um gênero textual utilizado principalmente a partir, não só, mas predominantemente no período helenístico, né? E aí se a carta se torna um gênero textual dentro dos vários gêneros textuais usados pelos escritos filosóficos, né? É interessante a gente lembrar também, porque muita gente pensa que o escrito de filosofia é um tratado, é sempre aqueles tratados, né? Na linha dessa teoria da justiça, né? Que um catatal que tem começo, meio e fim, defende uma tese, seus correspondentes, mas não precisa, pode ser pequenos fragmentos, né? Aforismos, como escreve Bacon, Montaigne e Nietzsche, para citar os três mais conhecidos nessa linha de aforismo. Pode ser cartas, como faz esses e outros, diálogos, como foi Platão que escreveu, um estilo mais literário, né? Um campo mais de um texto mais da literatura. E assim há vários outros gêneros textuais que são utilizados pela filosofia, não é só o tratado, que é o ensaio, é um gênero textual bastante contemporâneo, embora também nasça na modernidade, com Montaigne, mas é utilizado hoje em dia, né? Boa parte daquilo que a gente produz em filosofia hoje são os artigos, os ensaios, né? Que a gente publica em revistas e especializadas. Só uma parte para questões de texto. Sim, sim, sim. Então, Nessa linha, Alexandre, você vê que há uma diferença entre o texto do Rawls, o texto do Rawls parece mais um tratado, né? E o da ética prática parece mais uma coletânea de artigos, ou estou equivocado quanto a eu isso? não diria uma coletânea de artigos, mas ele é mais. Dá para ler solto, né? Os Cada capítulos, capítulo meio isso. ele tem uma E ele resgata, né? estrutura interna sem É, necessidade de leitura da parte anterior, né? ele vai resgatando lógico, né? Um deles é uma teoria, né? Então, o outro ele trata literalmente de casos práticos. O livro todo ele vai pegando casos práticos e como que vai lidar com isso e tudo mais, né? Então, tem uma diferença na escrita bastante interessante, né? Ainda sobre Epicuro, só para fechar, né? Só para o pessoal entender o porquê que a gente está falando dele, é que ele, ele entende o prazer como bem supremo, né? E as ações do homem devem ser direcionadas em busca do prazer, né? Não tem a distinção, né? Não são aqueles prazeres superficiais, né? O prazer seria o conhecimento, seria, né? Tem alguns prazeres supremos, né? Então a gente vê, né? Essa clara influência dessa noção do Epicuro, né? Que está contida no cálculo hedonista, né? Do utilitarismo. E Então, produzir a menor dor possível, o menor sofrimento e o maior prazer possível para a maior parte, o maior número de pessoas. E o negativo, ao isso. contrário, né? Evitar a dor do máximo possível e produzir o prazer do máximo possível.
É, Embora, evidentemente, como diz o próprio Epicuro, né, algumas dores são necessárias para você ter um prazer maior, né? Uma isso, conquista isso. maior. A questão do aprendizado e tudo mais, né? Então, o utilitarismo, então, se fosse para eu escolher um conceito-chave do Singer, que daí já vem vários outros, né, dentro ali, mas amplamente seria o utilitarismo. Eu acredito que esse seria... Se sem entender o utilitarismo, você não consegue entender o pensamento do Peter Singer. Ok, Alexandre, você tocou aí nisso, mas você podia explorar um pouquinho mais esse princípio da igualdade de consideração de interesses? Acho que você já apontou ele, mas a gente tinha que... Isso. Né? Tá, a essência do princípio o princípio da igual consideração de interesses, né? Esse princípio atribui, ele diz assim, ele está entre a gente atribuir nas nossas deliberações morais o mesmo peso aos interesses de todos os atingidos pelos nossos atos, né? Ou seja, basicamente assim, o interesse é um interesse, não importa de quem seja esse interesse, pessoa, cachorro, vaca, peixe, né? Essa ideia, esse princípio, ele implica uma série de questões da ética prática, né? Porque só para começo de conversa, o modo mais comum de alimentação humana fere, segundo os princípios do Singer, né, segundo o princípio da igualdade do Singer, os interesses animais. Né? Então, o princípio da igualdade abrange uma discussão que é relevante no nosso dia a dia, né? Desde os hábitos básicos, como, sei lá, tomar um cafezinho com leite, né? Até discussões bastante complexas, né? Exemplo do uso de animais para o desenvolvimento de medicamentos que salvam vidas humanas, né? Até que ponto a gente deve usar esses animais, a alternativa, não a alternativa, né? Tudo isso é discutido, né? Tudo isso é discutível e é discutido. E também outras questões éticas, como aborto, eutanásia, e vai por essa linha aí. Ok, então, a partir disso, como se chega à questão da ética dos animais? Já começou a dar uma pista aí, né? Aquela noção de Isso. prazer, eu acho que é uma noção importante aí dentro dessa prazer, sofrimento, né? Não produzir sofrimento, eu acho que é a questão, o pilar do utilitarismo, seja do nascente, seja da vertente do Singer, que é a continuação. Acho que é isso que pode produzir esse alargamento de igualdade, né? Isso, é bem por aí. Explorar um pouco isso aí. E outra coisa também, né? Ele identifica uma característica comum entre as diversas perspectivas éticas. Ele traz até na ética prática, ele traz Kant, Bentham, Rawls, vários diversos autores com perspectivas éticas distintas, né? E aí ele acha um ponto comum, né? A ética se fundamenta, esse ponto comum seria que a ética se fundamenta em um ponto de vista universal. Ela extrapola o eu, você, né, e chega no que o Singer chama de lei universal, o juízo universalizável. Né? Então, para ele, não faz sentido uma ética excludente, é por isso que ele chega na ética para os animais. Né? Em resumo, assim, a ética ela deve ser universal e ela deve ser imparcial. Então, a perspectiva ética do Singer avança até esse campo da bioética, né? E aí, de novo, né, tem um grande impacto nas discussões contemporâneas. Por exemplo, a gente está falando agora, né, não só dos animais, mas a discussão acalorada e bastante recente a respeito do aborto, principalmente na América Latina. Né? Outros países já discutem eutanásia e por aí vai. Então, isso também se aplica aos animais, né? E ele chega nisso justamente por esses pontos, né, que a gente comentou agora, né, de evitar o sofrimento, e aí a gente vai entrar daqui a pouco na questão da ciência, mais para frente um pouquinho, já vou entrar ali, e essa questão da ética necessariamente ser universal e imparcial. Né? Então, antes de falar de ciência, vale a pena a gente falar de um outro ponto-chave do pensamento dele, que é a noção de especismo. Né? Especismo é essa opinião que os humanos tipicamente têm, segundo o Singer. Né? Seria um tipo de preconceito ou pré-julgamento
contra seres que não são membros da sua espécie, né? Ou seja, Homo sapiens. Se não é É Homo uma sapiens, espécie né? de é uma analogia ao racismo, né? Isso, já vou chegar aí, já vou chegar. Então, há essa tendência humana a ignorar esses outros animais, porque também somos animais, né? Sim. E há essa tendência de não se interessar por eles e, por conta disso, excluir da comunidade moral ou não incluir tanto assim, né? Então, esse termo foi justamente cunhado para fazer o paralelo, né, com o sexismo e o racismo. Em todos os casos, né, o especismo, o sexismo, o racismo, funciona mais ou menos assim, né? Tem aquele grupo especial que se auto-intitula possuidor de um status especial e discrimina quem não é desse grupo, né? Então, esse grupo especial diz que tem o direito de explorar, né, e usar quem é de fora, porque os de fora não têm o status moral, né, os valores morais que o grupo especial tem. Então dá para notar esse paralelo que o Singer propõe entre o especismo, o racismo, o sexismo. Até só mais um parênteses, tem um autor brasileiro, se eu não me engano, fugiu o nome dele agora, mas eu vi um artigo dele que ele publicou num evento, não era em revista não, era um evento que ele discordava. E ele dizia, não, o especismo não, não, não tem relação com racismo, com sexismo por causa disso, daquilo. Não lembro agora, mas para o pessoal saber que existe esse texto Ah, também. ok, mas o argumento do Singer no Do Singer é texto que há essa analogia. da ética prática é a analogia com o racismo. Ele deixa Perfeito, bem ele claro que é a ampliação do direito, se nós conseguirmos, no campo das étnico, das diferenças étnicas ou raciais, não gosto muito desse conceito racial, prefiro o étnico, mas que seja, né? Uma diferença racial, étnica, em um determinado momento da história se considera vergonhoso a exploração de um ser humano por outro, independente da sua condição étnica, né? Aí é o movimento abolicionista, que é comum ao movimento originário do utilitarismo, né? Os primeiros utilitaristas já apontam isso na teoria Sim, deles, né? o próprio Bentham, né, lá em 1789, né, aquele texto, como é que era? O texto clássico do Bentham, lá, não lembro o título agora, que ele coloca aquela nota de rodapé gigante, que ele faz essa analogia justamente do uso de animais com o racismo. Ele já fala 1789. Então, o Bentham, ele busca fundamentos, princípios da moral e da legislação, o nome do texto. E ele coloca justamente isso, olha, tem países que já viram que o racismo não é o caminho, não é bem isso que ele fala, mas, né, bem essas palavras, mas o racismo não é o caminho. Um dia a gente vai ver que utilizar os animais, comer os animais, mas também não é o caminho. Então, pensa, você tem um pensamento desse, hoje é relativamente simples, porque você tem texto, você tem todo um background aí de autores. Pensa ele pensar isso em 1789 e publicar isso, né? Então, Sim, sim. não dá para ignorar, né, um autor desse. Embora só fazendo um parêntese, esse aspecto de entender outros seres não humanos como num patamar, pelo menos, de ter que ser visto como no mesmo nível dos seres humanos e não como seres humanos acima desses, né? Você também encontra nos ensaios do Montaigne, né? Que ele vai até dizer alguma coisa do tipo que os animais parecem ser mais inteligentes do que os seres humanos em uma série de situações, né? Da forma como ele escreve até... Bom, da forma como ele escreve, da forma como alguns seres humanos agem hoje em dia, né? Às vezes parece que tem razão, né? Que as atitudes de alguns animais, dos animais em relação à sua comunidade, aos outros, inclusive em relação aos outros seres que não são da sua comunidade, não são da sua espécie, né? Às vezes parece mais
razoável, para não usar o conceito de racional, né, de razoável, do que algumas atitudes que certos seres humanos têm, seja com a sua espécie, seja com as outras espécies, né? Mas só Perfeitamente. um parênteses à Perfeitamente. parte, né? Não, perfeito, perfeito. Então, só para fechar a questão do especismo, a gente pode pensar que, né, inicialmente, por que recusar o especismo, né? Inicialmente a gente teria ali, né, mudanças, sei lá, de hábitos alimentares, redução dos usos de animais de pesquisas, etc., né? Mas tem algumas coisas, né, além dessas mudanças óbvias, né, a gente tem que pensar que recusar o especismo, isso se trata de enriquecer uma cultura de inclusão, né? Do mesmo modo que ocorre com a rejeição ao racismo e ao sexismo, né? Então, é uma cultura de inclusão, independente de quem esteja sendo incluído na comunidade moral, né? Você se torna mais tolerante, né, com o diferente, né? E se você estende isso até outras espécies, né? Porque isso é um sinal, ao meu ver, Alexandre, falando, é um sinal de evolução como sociedade, né? Como pensamento. A gente vive no único planeta, né? Só tem um, né? Então, por enquanto. Isso. E é importante pensar a reflexão ética, né? Porque quando a gente diferencia aí, como se faz às vezes didaticamente, já que nem todos os filósofos fazem essa distinção, embora seja a maioria, quando a gente distingue entre ética e moral, né? A gente vai lembrar que esse é o papel da ética, né? Fazer uma reflexão para o alargamento dos direitos, e nesse sentido, acho que o Singer vai mais além, na medida em que ele vai para além dos direitos dos seres humanos, alarga direitos que tradicionalmente são discutidos pelos seres humanos, né? Dado para eles, como as famosas discussões sobre direitos humanos, né, que também tem suas origens lá no século XVIII, XVII e tal, se passa para os outros animais. Inclusive, também tem direitos, os princípios fundamentais do direito dos animais, né, e tal, que são questões. O título até é parecido com os mesmos, né, princípios fundamentais dos direitos humanos, né, da igualdade e tal, que vem dessas discussões aí do período iluminista, mas não só, mas principalmente do período iluminista. Né? Sim, acho que, né, agora dá para chegar no último ponto aí, né, que penso eu ser bastante crucial para entender o pensamento do Singer, né? E esse dá pano para manga, porque é a ciência, né? Essa sensibilidade ou capacidade de sofrimento associada à consciência do sofrimento, isso é a ciência, esse é o critério de referência para identificar os seres que, para o Singer, possuem de fato interesses. Então, é a ciência que indica que determinados seres têm interesse em receber um tratamento que os livre de circunstâncias dolorosas. Isso é importante porque, para ser incluído na comunidade moral a partir da perspectiva utilitarista do Singer, o indivíduo deve ser senciente. Entretanto, a ciência é um aspecto bastante discutível, né? E que rende uma discussão quase interminável, né? Porque o julgamento de capacidade de sentir dor ou prazer é feito sempre a partir da perspectiva científica humana. Sempre nós estamos dizendo, nós, na condição de humanos, a dor é como a gente entende, né? Por aí vai. Tá, tudo bem, eu entendo que tem, né, os aspectos científicos nesse sentido já estão bastante avançados, mas a cada dia se descobre novos animais que sentem e pensam mais do que a gente imaginava. Né? Isso. E eu, como eu conversei contigo antes, né, eu lembro de já ler alguma coisa, inclusive pesquisas de cunho científico, não é bobiça de gente que gosta de conversar com planta, né, não que isso seja uma bobiça propriamente, né, mas alguém pode ver como desta forma. Mas que há pesquisas que indicam que as plantas reagem com determinada música, com determinado local e tal, isso pode ter um indicativo de ciência. Então, se assim o for,
o fundamento que ele dá para aderir ao veganismo, né, a conduta alimentar dele, né, ele vai um pouco por água abaixo, né, mas a não ser naquelas situações limites que ele diz, né? Então, se eu eliminar todas as formas de nutrientes, o que eu vou fazer, né? Então, acho que não, ele mesmo diz em um determinado momento que uma situação limite, claro que ele vai comer carne se só tiver aquilo para sobreviver, mas quando tem outras opções, não faz sentido você provocar sofrimento no outro por um mero prazer, né? E não provocar um desprazer ao outro para promover um prazer particular seu, né? Para ele seria um problema. Mas, como diz, né, é uma questão discutível. Se a ciência avança e determina que, bom, até plantas têm garantidamente sem ciência um nível pelo menos básico, né? Que ele também faz isso para os animais, tem um nível básico, né? De diferenciar um organismo que não consegue ter consciência do seu sofrimento, né? Apesar de ter um aparelho nervoso bastante simplificado e tal. Então, até que momento, então, isso seria? Mas isso é uma questão, não é dúvida, né? As teorias, às vezes, se a gente for futucar melhor, a gente encontra algum tipo de furada, e é por isso que elas continuam se debatendo, se reconstituindo e tal, se reformulando, uma obra aberta, né? A não ser que o cara vire um dogmático, aí não tem mais o que ver para mudar a sua ideia, né? Sim, sim, é E ele natural, né, também que deve tem estar as discutindo limitações, né? essas coisas, né? Porque quando ele escreve ali na década de 70, esses primeiros escritos daí, nem as pesquisas sobre algumas questões de ciência, mesmo dentro de animais e não levando aí para as plantas, ainda não tinha o aporte que se tem hoje, né? Embora a gente ainda tenha muito que avançar nessa área de neurologia das espécies no geral, né? Principalmente acho que com relação a aves e peixes, né, isso ele atualiza bastante nessa quarta edição da Ética Prática. Em relação de aves e peixes, a evolução científica, né, de pesquisa em cima desse tipo de animal foi bastante grande, né, dos anos 70 para cá. Então já se sabe muita coisa a mais, né, já se tem uma ideia muito mais aprimorada do que de qual tipo de animal tem mais, tem ciência ou não tem, enfim, né. E o que é importante é só entender que, assim, o Singer está interessado na vida para além dos seres humanos, ele passa essa barreira, né, do antropocentrismo. Sim. Mas é também importante dizer que não seria a vida como um todo, né, mas na vida consciente ou senciente, né, em que há essa experiência de dor, sofrimento, ou prazer, felicidade, né. Então, pegando um exemplo assim que a gente poderia dar, seria um erro a gente supor que o Singer seria contra o aborto porque o feto está vivo, né? Nesse caso, né, se o feto for considerado, né, determinado estágio de seu desenvolvimento, claro, é uma vida que não tem ainda consciência, então o Singer não incluiria na comunidade moral, né, e o feto não teria algum tipo de status moral, então não seria errado terminar com a vida desse feto. Mais ou menos por aí, assim, então a discussão passa bem por aí mesmo, assim, Sim, feto, é cavalo, é criança, é brabo o livro, assim, por isso que... ele vai dizer que tem um nível, um estágio anterior àquilo que a gente chama propriamente de feto, né, que ainda não tem um sistema nervoso básico constituído, então, nesse sentido, não sofre. Isso, e hoje já é bem específico. Aí isso é né? complicado, né? Acho que recentemente a gente teve aquele debate sobre as crianças que tinham anencefalia, né? Então, supostamente, se não tem um cérebro, não vai desenvolver
o sistema nervoso central, não tem só o sistema nervoso periférico, né? Mas aí, o periférico também sente, também, aliás, a maior parte das dores a gente percebe pelo sistema periférico, que depois é lido pelo sistema central, né? Mas a ideia é de que esses seres não teriam uma vida agradável e também não viveriam muito tempo, né? Mas é um debate bastante sério esse aí, né? Eu acho que ele provavelmente defenderia a tese da possibilidade de eutanásia nesses Sim, casos, eu acredito, aborto nesses casos, né? eu acredito que sim. Mas, E assim também, né? Outra coisa só para finalizar, que é bastante importante o pessoal entender, que assim, como ele parte de uma perspectiva utilitarista, como a gente já falou várias vezes, ele admite, por exemplo, em certas circunstâncias, o uso de animais para o desenvolvimento de medicamentos, né? Medicamentos que dariam mais qualidade de vida aos humanos, em certas circunstâncias, né? E é por esse motivo que, principalmente, que ele por esse, né? E alimentação e tudo mais, que ele é muito criticado pelos abolicionistas, né? Porque há uma vertente, só para o pessoal entender, há uma vertente entre os que lutam pelos direitos dos animais, uma vertente que é chamada de abolicionista. Então, eles não admitem nenhum tipo de uso animal, nada, de forma alguma. Então, temos o Tom Reagan, que é um autor bastante interessante de se ler, que é um abolicionista, e pelo menos aqui, né, da UFSC, né, temos a professora Sônia Felipe também, que tem alguns livros, né, argumentos abolicionistas e tudo mais, experimentação animal, tem alguns livros bastante interessantes. Então, só para o pessoal saber que o Peter Singer, ele admite esse tipo de uso, né, portanto, ele não seria considerado um abolicionista. E aí ele é bastante criticado por essa galera aí. Eu acho que é mas isso, mesmo professor. assim é bom lembrar, né, que não se trata de ficar fazendo experiência ao bel prazer, né? Então, a experiência tem que ser regulamentada, o mínimo de sofrimento para o animal que vai passar pela pesquisa, e provavelmente eu não concordaria com pesquisas, por exemplo, para produzir cosméticos e coisas do gênero, né, para matar animal, para poder produzir batom ou outra coisa do gênero, para Sim. Que, na verdade, é o que mais... prazeres superficiais, digamos assim, né, Isso, prazeres não, secundários. isso, em certas circunstâncias, né, seriam admitidas, né? Então, novamente, aquela questão que o senhor falou antes, né? Se ele comeria carne se não Isso, houvesse alternativa. Da mesma forma, isso. né, ele admite o consumo da carne se não houver alternativa, ele admite o uso de animais se não houver alternativa, né? Mas É é igual, bastante... eu lembrei a cena daquele filme, o Pi, né, As Aventuras de Pi, que Eu não lembro. é um indiano, um rapaz indiano que ele se perde no oceano, né? Uma pequena canoa, numa parte da canoa está escondido um tigre, então ele tem que ficar Eu de lembro disso. longe e tal, e os dois, né, passam vários períodos perdidos, né? Que perde o remo, perde o tal, e na canoa tem algum alimento. Os indianos são vegetarianos, né? São veganos em sua maioria e tal. Mas chega um momento que a comida acaba, né? Aí ele está com fome. Aí passa um cardume daqueles peixes que são chamados de voadores, né? Que eles dão umas puladas pela coisa. Aí cai uma meia dúzia na embarcação. O tigre abocanha alguns, evidente, né? E ele fica resistente a comer, né? Então ele vê que não tem outro jeito, se ele não comer já está fraco e tal. Aí ele faz uma reza meio que se justificando, pedindo perdão para o animal que vai maltratá-lo e tal, e come porque é uma questão de sobrevivência, né? Apesar dos princípios, que ali no caso são princípios, até imaginemos, né? Que nesse contexto não é uma questão meramente teórica, né? Não é uma posição, não é uma questão religiosa, que na convicção do sujeito deve ter um grau
de coerção maior do que uma questão meramente racional, né? E dá para traçar um paralelo bastante interessante com casos reais mesmo, né? E em outro nível, né? Para ver como que isso molda o nosso pensamento, né? Acho que dá para a gente usar aquele exemplo daquele avião que caiu nos Andes, e aí no caso Sim, várias era pessoas. canibalismo, era comer carne Sim, humana ou morrer. sim, sim. Então, né? Se você não come carne humana no dia a dia, né? Espero que não, professor. Mas A a não ser gente, no sentido figurado. mas Mas tudo bem, é outra no, coisa. no, no meio, no meio lá de uma situação de sobrevivência, né? É que eu queria Sim. chegar. A gente é uma questão de sobrevivência. Muitas vezes você precisa abrir mão de determinadas convicções para sobreviver mesmo, né? Então, Na complicado. Então, década, acho eu que dá. acho que na década de 80 teve uma discussão interessante, estava mais lá para o final da década, na segunda metade da década, né? Houve uma crise financeira acentuada e um aumento de pessoas de empobrecimento, né? Que já era grande, mas, né? E houve um ciclo de saques em supermercados, né? Por comunidades mais carentes, viviam em volta desses mercados. Eu me lembro de uma época que, inclusive, um membro da igreja justificou o fato de roubar, das pessoas saquearem os mercados. E era uma questão de sobrevivência, eles não tinham, né, por mais que se manifestasse e tal, ninguém dava bola, eu vou morrer de fome, eu vou roubar, né? Então, nesse caso, você não tem nem como dizer que o roubo nessa situação seria, do ponto de vista aí, um pecado propriamente dito, já que roubar é uma espécie de pecado, né? Mas aí você não teria nem como, porque para dar a condição moral da situação, você tem que levar em consideração, né, a liberdade, a consciência e a responsabilidade. Nesse caso, a liberdade estava sendo afetada na medida em que a pessoa não tinha muita opção, morrer ou de fome ou roubar para comer, né? Então, veja, mesmo dentro de uma concepção religiosa que tem uma forte indicação de que roubar é um pecado e coisa do gênero, nessa situação pode ser amenizado ou não caracterizado como um pecado, né? Porque tem que se levar em consideração esses aspectos dentro É da interessante. Você vê como moralidade. há vários paralelos, né? Então a coisa não fica só na teoria, né? A gente tem outras dimensões aí do dia a dia, né? Da realidade, de fatos às vezes corriqueiros. A gente tem aí hoje a questão do tráfico de drogas. A gente sabe que não, lógico que não é todo mundo que entra no tráfico de drogas é bonzinho, mas também nem todo mundo Sim, não dá para não estou justificando o generalizar. tráfico, não estou justificando o tráfico de drogas, não é isso, né? Mas é assim, a gente sabe que muita gente entra nessa, nessa onda porque não vê perspectiva de futuro. Não vê nenhuma perspectiva de futuro. Às vezes o cara está desempregado, ou às vezes é uma criança que já é aliciada desde pequeno, já o mundo dele já é aquilo ali. Então, assim, não é justificar, mas é que assim, a gente precisa ter a mentalidade de entender a situação, né? Sim, Então, isso tudo. compreender a circunstância não significa aceitar que é assim mesmo que Isso, tem que ser, perfeito. mas são as circunstâncias. Inclusive, como muitos do nosso público são de estudantes de direito, né? Há normativas no direito na hora de julgar que, ou pelo menos, diminui a pena nesses tipos de situação, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma discussão sobre a droga, né? O cara que consome e o cara que trafica, né? A quantidade e tal, a gente sabe que tem umas discussões legais sobre a mudança na legislação em função disso, porque às vezes a pessoa que está lá digamos assim, na pirâmide desse processo, que é uma grande maioria, são exatamente essas pessoas que não têm muitas opções, né? Tem poucas
opções, e as opções que tem não são as melhores, não tem a equidade, né, para agir ali, para escolher, entram nessas, e no Rejava as cadeias estão cheias dessas pessoas, e não dos top de linha, né, os chefões do coisa, não é nem o chefão do morro, o chefe do morro, é o chefão do chefe do morro. Esses estão De em outros colarinho lugares que aquele, não né? estão no morro, como a gente sabe, né? Então, essas coisas podem ser levadas em considerações para diminuir a pena ou não mandar o cara para a prisão simplesmente porque está ali, sei lá, novamente, não estou justificando droga só para a gente entender a situação, né? O cara é pegado ali com 10 graminhas de maconha, vai para a cadeia igual o cara que tem tonelada de coisa e vai pronto, né? Então, Que nunca é ele é pego, um né? usuário e é tratado como fosse o traficante de top, de médio ou grande porte, né? Então, essas são discussões que, inclusive, são contemporâneas também na própria tentativa de modificação das legislações com relação à droga, né, e tal. E, às vezes, são condenadas como os defensores dos traficantes, né? É aquela discussão que se tem hoje, né? Você defende criminoso, porque defende os direitos humanos. Quem defende direitos humanos defende criminoso, né? Porque é só o direito do criminoso. Na Errado. situação original, né? Vamos pegar aí uma perspectiva de Rawls, como analisaria, você gostaria de ser tratado como um ser humano, né? Independente se você fosse pego fazendo alguma coisa e não tratado como um indigente ou uma pessoa, um criminoso de antemão, né? Já julgado previamente, né? Até o direito você parte do pressuposto de que você não é culpado até que se prove o contrário. Você é inocente até que se prove o contrário, né? Mas, às vezes, as próprias instituições ou os próprios representantes das instituições legais agem ao contrário, né? O cara já é tratado como criminoso de antemão, né? Então, pode A não ser que prove o bater, contrário. pode prender É. de qualquer jeito e tal, tirar os direitos que ele tem, não é por aí. Eu não gostaria de ser tratado como algumas pessoas, como a gente vê por aí, né, algumas blitz de polícia ou coisa do gênero. Então, novamente, não estou generalizando, nem todos os policiais agem assim, né? Nem todos os delegados, nem todos os policiais, nem todos os juízes, mas a gente tem exemplos, inclusive no judiciário, os top mais lá de juízes que agem, né, desrespeitando os próprios direitos das pessoas, né? Então, essas são questões que envolvem o aspecto ético, político e legal também, né, que são isso volta, né? Aquilo que a nossa primeira pergunta, mais uma vez, a importância de discutirmos questões éticas no panorama contemporâneo, né? Então é isso. Bom, você quer dizer mais alguma coisa sobre a questão da ética dos animais? Não, acho Ou que é isso, tá professor. Acho que fechado? a conversa já, acho que já passei do tempo já. Não tem problema. Então, Alexandre, eu queria pedir aí se você tem aí algum tipo de recomendações para diferentes níveis, né? Para quem está querendo começar a explorar esses autores e para quem já quer ir mais além, se aprofundar, ou seja, níveis de leituras diferentes, uma mais inicial, outras mais elaboradas, que já é para alguém que de repente já tem algum tipo de informação, já tenha lido alguma coisa mediana aí sobre algum desses dois autores, e aí queira aprofundar alguma especificidade do pensamento deles, e são, então, para finalizar, dicas de leituras, né? Dicas para Vamos lá. iniciantes e dicas para aprofundamento. Não vou falar só de leitura, vou falar de algumas coisas que eu achei no YouTube também, que de repente possa ser interessante para quem tem interesse, né? A respeito do Peter Singer, tem algumas entrevistas bem curtinhas dele, tem um canal chamado Fronteiras do Pensamento.
dentro desse canal, se você procurar por Peter Singer, vai aparecer acho que umas 7, 8 entrevistas bem pequenas dele, coisa de 3, 4 minutos cada uma, com temas bastante polêmicos, mas eu já vou advertir assim, se for assistir essas entrevistas, tenha bastante cuidado para não ter uma conclusão precipitada sobre o pensamento dele, né? Porque, assim, se você... Eu tirei um tempinho e eu li os comentários nos vídeos, né? Que é muito divertido sempre. E, assim, é difícil, é difícil. Difícil, assim, dá para perceber que muita gente... Você pode discordar do pensamento do Cid, não tem problema nenhum nisso. Só que tem que ler antes, né? Então, né, sim, mas bem introdutoriamente é interessante, porque ele aborda ali questões polêmicas e é bastante polêmico mesmo, né? Depois, para quem tiver interesse, esse livro Ética Prática tem uma aula de professor que dá um resumão desse livro também no YouTube, que se tem que buscar por Conversando, livro Ética Prática de Peter Singer. O nome do canal é Ética na Prática. É curtinho também, mas lógico que tem mais de 3, 4 minutos, né? Acho que, sei lá, deve ter meia hora, 40 minutos, alguma coisa assim, e ele dá um panorama geral do livro. E para quem tiver interesse mesmo, assim, que quer ir mais a fundo, leia o livro, né? Não é um livro difícil de achar, não é um livro caro. Essa versão atualizada é bem bacana. É um livro que não é difícil de ler, ele é um livro, eu diria, até bastante didático, assim, e não tem indicação melhor do que ler o próprio autor, né? Isso, geralmente autores de tradição mais de língua britânica, né, inglês, a própria estrutura linguística é mais pragmáticos, né, a própria sintaxe é pragmática, né, diferente, por exemplo, dos alemães, que geralmente mesmo a sintaxe dos alemães já são mais herméticas, né, digamos assim, um pouco pragmáticas. O melhor exemplo é Kant, né, que é um autor muito difícil de ser lido, em parte por causa da sua sintaxe gramatical. Então, é difícil fazer análise sintática do texto do Kant, né? Aqueles parágrafos que tem 3 páginas, né? Onde tem que cuidar até com a tradução, relações de né? subordinação a uma marca de relações de coordenação e subordinação, mas ela só se resolve lá na linha 30, 40, 50 e pouca, para metade do parágrafo, aí fica difícil. Ele já não é um autor muito fácil, ainda a sintaxe também não ajuda. E os ingleses, a língua inglesa ela é um pouco mais... e tem essa característica de ser mais simples, né? Botando aí uma aspas, que às vezes também a simplicidade é só aparente, né? Eu costumava dizer que quando eu li Kant e li Hume, primeiro li Kant e depois li Hume numa disciplina de graduação, eu disse para o professor, mas o Hume é muito mais fácil de se entender. Eu gostei do Hume, eu não consigo entender o Kant. Assim, não parece bem mais simples. A linguagem é um pouco mais simples, mas não se engane, que não tem a simplicidade do Hume, não carrega uma série de coisas complexas, tão complexas quanto o pensamento de Kant, né? Mas, claro, são questões também do jeitão que cada autor escreve, né? Que aí pode ajudar ou não o leitor, né? Mas a linguagem do Rawls também não é muito... Não é difícil, não. Até porque também é um autor de língua britânica, né? Em termos de língua, são 2 autores da mesma, que escrevem predominantemente na mesma língua, então... Até a respeito do Rawls, tem, para quem tiver interesse, né, como indicação, tem um professor chamado Michael Sandel, que tem uma aula dele bem bacana no YouTube também, né, para quem quiser alguma coisa bem introdutória, procura por Rawls Princípios de Justiça. O primeiro vídeo que aparece, o nome do canal é Rogério Marques, é o cara que colocou o vídeo no YouTube lá. Então já é um vídeo mais antiguinho, até a qualidade não é muito boa, mas dá para entender.
No nível intermediário, eu diria que o livro, eu tenho também esse livro aqui, é bem legal de ler, Justiça, que é Fazer a Coisa Certa, do Michael Sandel. Esse livro foi o Ney que me indicou, meu orientador, e é um livro bastante bacana para quem quiser entender mais ou menos a ideia do Rawls, né? Tem outra coisinha também, tem um outro livrinho muito pequenininho, olha só, esse não tem nem 100 páginas, 10 lições sobre Rawls, esse aqui é bem introdutório mesmo. Ah, essa coleção, sim, tem essa É, coleção, 10 lições sobre, tem vários tem autores. Não vários, aqui tem atrás tem, Singer essa coleção, não tem Singer? não, eu procurei, não tem, mas tem, nossa, tem é uma coleção gigante, assim, tem muito autor Sim, mesmo, sim, sim. Kant, Marx, Maquiavel, Hegel, ixi, por aí vai. Antigamente tinha uma coleção chamada Para Ler X, aí tinha o número, eu tenho, por exemplo, para ler Benjamin, para ler, não lembro, não sei se chegou a ter para ler Rawls, para ler... Não lembro, é. não sei. Tem algum dicionário especializado nesses autores? Porque Não, eu lembro, eu acho que deixa eu pegar aqui, eu lembro que, por exemplo, a Jorge Jarre tem essa coleção de dicionários de filósofos, né? Aí eu não sei, aqui o Wittgenstein é até um autor relativamente, um autor contemporâneo, né? Então não sei se tem autores, eu não tenho aqui lista de outros autores. Aqui tem as próximas publicações, mas nenhum deles aqui não fala de Locke, Hegel, Descartes, Rousseau, Wittgenstein, Kant, Hobbes. dos que eu tenho, Aí eu dos não que eu sei, tenho que também, nenhum essa é deles. uma boa coleção de dicionário de autores, né? Tem outra coleção de dicionário de obras, mas aí é bem resumido, né? Bem resumido. Mas serve como indicação para outras coisas, né? Também, aí alguns autores, às vezes o autor remete a alguma outra obra mais antiga, por exemplo, né? Vai falar de Bentham, coisa do gênero, que é o O Cindy faz utilitarismo. isso, o Tem Cindy esse faz isso direto. aqui, tem esse aqui da Martins Fontes, né? Que é esse aqui, dicionário de Universitário de universitário Filósofo. dos filósofos. Não sei se tem o Rawls aqui. Vou dar uma olhadinha. Mas o Jeremy Bentham eu sei que tem. O Bentham tem. E tem um outro aqui, Ricor, Rawls, cadê? Tem um verbete sobre Rawls aqui. Mas é um verbete. Legal. É um verbete que não... Bom, até que não é tão pequenininho. Aqui tem 2 páginas, praticamente. 2 páginas. Eu vou procurar, então. Isso muito me Duas interessa. páginas. Ó. Aí tem essa página, e tem um pedacinho correspondente a esse, praticamente, que tem aqui, que é né, o de outro autor, é o Aham. que é o restante na página seguinte. Aí, deixa eu só ver o que tem aqui. Bom, tem uma indicação, que os 2 primeiros parágrafos, bem curtos, é mais uma contextualização, depois apresenta uma lista das obras dele, com o texto no título original e a data da última publicação em português, a primeira publicação no original e a última publicação em português. Por exemplo, a Teoria da Justiça, né? On Theory of Justice, de 1971, aí tem a indicação tem uma Teoria da Justiça, Martins Fontes, 4ª edição, de 2002, a última edição em português. Depois tem outras obras dele aqui, está indicando o título em português, qual é a editora e qual é o ano de publicação. Interessante, tem um texto aqui que é um debate entre o Rawls e o Habermas, de publicação de 1997, na primeira Eu edição acho que eu não sei em se eu inglês. já peguei esse texto ou se eu peguei se eu peguei algum texto que falava dessa discussão.
Não estou recordando agora, mas na minha não tem estreia. tradução em português, porque aqui não tem, só está a tradução, né, do título de inglês em debate sobre a justiça política. Aí não tem editoras, provavelmente porque o texto não foi publicado, pelo menos até a data de publicação desse livro aqui, não foi publicado. Aí depois tem alguns conceitos, algumas questões chaves, por exemplo, um tópico, a crítica do utilitarismo, né? E certamente aí é aquilo que eu lembrei numa conversa que a gente teve antes, né? Que eu lembrava de algum picuinha entre Rawls e o Singer. Depois tem a noção, os princípios fundamentais da justiça como equidade, aí uma parte do verbete explicando isso. Depois o contrato original, fundamento de um consenso entre indivíduos livres e racionais, como você explicou. Então, parece que essas são duas categorias fundamentais aqui, porque são exploradas como questões chaves dentro do verbete, né? E tem esse aqui, que é a mais grossão, né? Que é da mesma coleção desse daqui, só que esse daqui é o dicionário dos filósofos, e esse aqui é o dicionário das obras, que faz resumo das obras. Então, o dicionário de obras filosóficas também é da Martins Fontes. Não sei se tem aqui a teoria da justiça. Eu teria que olhar. Mas deve ter. É bom que no final tem a ordem pela autoria, vai indicar quais obras que tenham, né? Por alfabeto, a ordem alfabética do nome dos autores, aí vai indicar as listas das obras dos autores que estão indicados aqui. Só deixa eu ver se tem as obras do Rawls. OPQR. Ó, tá aqui, ó, John Rawls. Aí tem... aí só tem um verbete sobre a teoria da justiça. Não é a única obra dele que está apresentada. Mas, de qualquer jeito, ele faz um resumo do texto, às vezes indica como é que é a estrutura de texto, como está dividida, como são as acentuações. Para quem está começando, esses dicionários são interessantes, né? Eu gosto muito dessa, como eu falei, dessa coleção. Eu não sei se tem Rawls nessa coleção, porque, como pode ver, é um texto um pouquinho mais denso, né? Que o comentador explora mais alguns conceitos chaves, os principais conceitos dos autores e tal. Mas é isso, né? Essa é mais alguma dica? Olha, uma dica de leitura. O que eu tinha separado era isso mesmo. Então tá, Alexandre, mais uma vez eu quero te agradecer, né, por esse momento de troca. Desculpe, de repente, aí fugir do script e perguntar mais alguma coisa do que a gente escolhe, mas a gente fica empolgado, acho que é o papo rende, né, professor? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, mais do que a gente ficar só fazendo uma coisa burocrática, né, de produção, mas a ideia é também trocar ideias enquanto a gente está fazendo a entrevista. Embora não seja bom que o entrevistador pareça assim um Jô Soares, um Faustão da vida, né? Que fale mais do que o entrevistado. Não, de forma alguma, professor. Não. Eu que agradeço, professor. Agradeço muito pelo papo muito agradável que a gente teve, e não só hoje, né? Alguns dias atrás aí que a gente também teve uma conversa prévia, sempre muito agradável, e agradeço muito pelo espaço, foi bastante engrandecedor, até porque preparar, né, um material assim para discussão já é um grande método de estudo, né? Até quando o professor Ney me perguntou se eu toparia, eu falei, pô, de certeza, porque isso para mim é uma grande oportunidade de aprender também, né? Porque quando a gente fala do que a gente está estudando, é diferente do que você só estudar, né? Você tem outro nível de compreensão, né? E é isso, eu agradeço muito mesmo. É reelaboração do que você está estudando para poder produzir um discurso para falar para um outro, né? Já é uma aprendizagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, nessa linha que a gente tem que entender que o professor também aprende com um processo de ensino-aprendizagem, não é uma mão daqui para lá, né? Também uma mão que a gente aprende
reelaborando o discurso para ser melhor entendido, né? Então, não dá simplesmente ficar vomitando a teoria, né? Chegou num certo momento, você diz alguma coisa de tipo, né, em teoria, mas nem esses autores, por mais abstratos que alguns nos pareçam contemporaneamente, principalmente quando a gente estuda autores mais antigos, né, eles também foram pragmáticos na sua época, né? Aquela abstração é uma resposta a um dilema da sua época, né? A República de Platão é uma resposta à crise da democracia ateniense da sua época e outros problemas políticos da sua época, que, numa outra perspectiva, são problemas que ainda tem hoje, né? Uma democracia um momento na Grécia que a democracia estava em crise, corrupta, decadente, por uso inadequado dos próprios princípios da democracia e tal, já numa crise sobre acerca disso. Ele propõe uma outra solução que não seja uma solução meramente política, né? Não que no texto dele não tenha política, muito pelo contrário, mas que não seja meramente política num sentido mais rasteiro do termo política, né? Outras questões interessantes, só para alguns alunos, né, focarem em alguma outra coisa, não sei se você se deu conta disso também, quando você estava respondendo a primeira pergunta, que você levou trouxe à baila a questão de que as pessoas não se preocupam, têm uma certa noção equivocada hoje em dia do que seja política e querem se ausentar exatamente da discussão política, né? Eu lembro daquele texto póstumo, né, que na realidade é um livro que foi organizado por pessoas que trabalhavam com ela, né, a partir de apontamentos que ainda estavam meio que guardados na gaveta dela, da Hannah Arendt, escreve aquele texto que é política, né, aquele livro que é política, né? As organizadoras dizem, o texto é da Hannah Arendt, mas a gente não sabe qual é a ordem que ela queria dar para esses textos, porque a gente viu que tinha nos alfarrábios, aí, nos apontamentos, algumas mudanças de estrutura e tal, mas ela não acabou a obra, então a gente conhece a obra dela, conhecia ela, então a gente resolveu essa organização para esses apontamentos. Então, como o livro não é uma obra, digamos assim, entre aspas, acabada, ela seja lá o que ela pode se entender por uma obra acabada. E a Hannah Arendt aponta nessa questão exatamente isso, né, que é quando há um equívoco sobre entender o que seja política que afasta as pessoas da discussão política, confundem política com aquilo que alguns funcionários do Estado, né, servidores do Estado, que são aqueles que a gente chama de políticos, fazem, né, mas a política não é simplesmente o que esses caras fazem, e mesmo que de alguma forma fosse que também uma parte da política também é isso, mas isso nos afeta, então na medida que nos afeta, a gente não pode ficar à margem, senão fazem qualquer coisa, como já fazem qualquer coisa se a gente tenta discutir com, que dirá se você se ausentar da discussão, né? Então essa é a questão de entender de forma mais ampla a política, e de alguma forma, então, esses dois autores aí, nas devidas proporções, são teorias diferentes também, vertentes diferentes, mas estão preocupados exatamente com pôr na discussão a política, né? O que seja política num sentido mais alargado, no sentido até meio grego da origem da palavra, né? A participação da coisa da polis, né? Ou seja, participar daqui dos debates, das discussões, da reflexão sobre a organização social, né? Então, isso é política, não é só as coisas do Estado, do que fazem os políticos, não só isso. Então é isso, Alexandre. Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Foi Boa noite. Um grande prazer mesmo, foi uma satisfação, assim, muita alegria de estar participando disso e a gente vai se encontrando aí nas academias da vida. Ok, será um prazer.